sou religioso há aproximadamente 50 anos que eu milito nas fileiras do Espiritismo. Mas não sou daqueles religiosos que simplesmente se dizem religiosos. Eu sou um religioso que procuro cumprir com as minhas obrigações e seguir rigorosamente os ditames da doutrina que a gente abraçou. Sigo rigorosamente, repito, os ditames da religião espírita. E, por força disso, me tornei um estudioso assíduo. Não passo um dia sem abrir um livro para receber informações que melhorem a minha condição de vida na Terra. E eu uso muito a Bíblia, eu compulso muito, pesquiso muito as páginas da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E quando eu, então, tenho estudado insistentemente as páginas da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eu fico perplexo e não consigo compreender por que é que muitos religiosos negam o karma. Esse karma, que em sânscrito quer dizer ação, ação que provoca uma reação. É como o Espiritismo chama, denomina. É a lei de ação e reação. Podemos chamar também de causa e efeito. Há aqueles outros que falam em lei do retorno. É praticamente a mesma coisa, como também a terceira lei de Newton no campo da física moderna, que para toda ação existe uma reação em sentido contrário na mesma intensidade. Para compreender a justiça divina, obrigatoriamente nós temos que aceitar a reencarnação. Não há como fugir disso, porque é pela reencarnação que o karma se manifesta. Não é isso que a gente encontra no Antigo Testamento? Quando Jeremias se nega a cumprir a vontade de Deus e a voz do Senhor lhe diz: Jeremias, você tem condição de fazer o que eu estou te pedindo, porque eu conheço muito antes de você habitar o ventre de sua mãe. Olha a prova aí da pré-existência da alma. Deus, segundo o texto bíblico, conhecia Jeremias antes dele renascer. E é pelo renascimento que se aplica o karma. Isaías, o grande profeta, que anteviu com uma beleza extraordinária a vinda do Cristo, o que nos disse? Que os nossos filhos, os nossos entes amados, todos ressuscitarão. Ressuscitar é reencarnar, é renascer, é a lei da palingenesia, ou seja, a lei das vidas sucessivas. E aí alguns poderiam até questionar a passagem em relação a Jeremias, outros poderiam questionar o sentido verdadeiro da palavra ressurreição. Tudo bem, mas vamos para o Novo Testamento, até porque foi Lucas quem escreveu e nós temos que ouvir e seguir, como está no seu capítulo 16, no versículo 16, que as leis e os profetas prevaleceram até o Cristo. A partir do Cristo, prevalecem os princípios evangélicos, prevalecem os princípios das leis de Deus, que o Cristo sintetizou de maneira impressionante, com uma perfeição inatacável. E no Novo Testamento nós vamos encontrar N passagens a respeito do karma e da reencarnação. Quando muitos se aproximaram de Jesus naqueles dias tumultuados de Jerusalém e perguntaram para o Cristo por que é que aquele homem era cego desde nascença, quem é que havia pecado? Era ele ou seus pais? E Jesus então responde de maneira lapidar e inquestionável. Não foi ele quem pecou, ou seja, nessa encarnação ele já tinha nascido cego. E muito menos os seus pais. O que ocorre com ele, a cegueira que o vitima, é para que se manifeste a justiça de nosso Pai, de nosso Criador. Olha a prova. Se ele não errou nessa vida, a cegueira só pode ser resultado de erros graves que ele cometeu no passado, comprometendo a sua visão física. Há a lição extraordinária da reencarnação com Nicodemos, quando ele, mestre de Israel, procura Jesus para perguntar como é que um homem já sendo velho pode voltar ao ventre de sua mãe. Nicodemos não fazia perguntas, indagações filosóficas de qualquer teor a respeito do batismo. Todo mundo conhecia o batismo, não precisava perguntar coisa alguma. Ele fazia a pergunta do ponto de vista físico, voltar ao ventre. Por isso é que Jesus disse que era necessário nascer da água e do espírito. A água é o líquido amniótico, ou o próprio corpo, que é composto por mais de 60% de líquido. E espírito porque é a alma eterna criada por Deus. É a união do corpo com a alma é que se então
encontra condições para ascender aos céus pela sabedoria adquirida. E Jesus deixa claro que o Espírito é como o vento, que a gente ouve só para onde quer, mas a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Com essa passagem, Jesus deixa claro que a alma já precedia o corpo e vai suceder o corpo após a morte. Isso é inequívoco. Uma outra passagem inquestionável também é quando Jesus, estando sendo preso lá no Getsemane, Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco. O que é que Jesus fez? A rigor, o Cristo poderia até ficar satisfeito pelo ato corajoso, estoico, heróico de Pedro em sacar uma espada para defendê-lo. Pelo contrário, Jesus ficou indignado e advertiu Pedro: Pedro, não faça isso, eles estão cumprindo com a obrigação deles. Você não pode ferir, não pode, porque quem pela espada mata, pela espada será morto. Olha aí o Cristo deixando isso claro. Foi por isso que ele pediu o ato criminoso de Pedro. Nós vemos em Paulo, que foi o melhor intérprete do Cristo naqueles primeiros séculos, advertindo os Gálatas. O que é que ele diz para os Gálatas, aqueles habitantes da Galácia que estavam enfrentando dificuldades do ponto de vista religioso? Não errem, não pequem, porque tudo que vocês semearem, vocês vão colher. Ninguém engana a justiça de Deus. Praticai o bem em tanto quanto for possível, porque Deus há de assinalar tudo o que de bom nós fazemos, como também nos cobrará tudo aquilo que de errado a gente vem a promover. Em Apocalipse, no capítulo 13, João, o evangelista, diz claramente, está lá para nós verificarmos, é inquestionável, não estou truncando, não estou modificando, está lá explicitamente, aquele que mata será morto, aquele que escraviza será escravizado. Não foi isso que Jesus nos disse? Que a cada um de nós seria dado segundo as nossas obras, tanto as obras boas como as obras más. Ora, meus irmãos, é algo tão palpável e a gente fica sem entender, porque a reencarnação, ela anula em nós o sentimento de vingança. Quantas vezes a gente viu uma pessoa cometendo um crime, matando alguém com um soco, e a gente diz, deveria perder o braço. A gente não precisa se vingar. Deus vai cobrar dele, numa outra existência, o braço que ele usou para matar. Se ele usar mal as pernas, possivelmente essas pernas também lhe serão tiradas, para que ele não venha cometer crimes de novo com ela. É assim que Deus processa a justiça, sem que haja necessidade da vingança. E então, a crença na reencarnação, por onde se manifesta a lógica da justiça de Deus, nos passa uma tranquilidade imensa, mas nos dá muita paz, embora muitas vezes a gente se sinta indignado. Mas a justiça de Deus faz o resgate justo e a gente esquece, porque sabe, todos nós sabemos, sabe-se que mais cedo ou mais tarde, aquele trânsfuga, como disse Paulo, vai responder, vai colher o que semeou. E não é isso que a gente vê? Como interpretar tantas crianças debaixo de enormes sofrimentos, já nascem na miséria, enquanto outras se aureolam num berço de ouro, com todos os mimos de uma família rica. Olha a pobreza alarmante no nosso planeta e aqueles poucos que são beneficiados com riquezas e já nascem ricos, nenhum esforço fizeram. Onde está a razão disso? As doenças em grande quantidade em uns e a saúde plena em outros, como explicar? Somente pela justiça de Deus. Mas nós sabemos que além da justiça, Deus também é misericordioso. É importante a gente frisar. Isso nos passa muita esperança, porque na medida que a gente sabe que Deus é misericordioso, Ele pode atenuar as nossas faltas. Na medida em que a gente se arrepende, a partir do remorso, e se propõe a trabalhar pelo bem dos outros, não mais cometendo erros graves como nós cometíamos. A justiça humana não é assim? Quando alguém comete um crime, tem o habeas corpus, tem a prisão domiciliar, tem o semiaberto, tem a liberdade condicional. Deus não seria diferente. Quando nós pedimos a Deus, como está no texto evangélico, um pão, Ele não nos dá uma pedra. Quando nós pedimos um peixe, Ele não nos dá uma víbora ou uma cobra, porque Deus é a suprema misericórdia.
Prezado amigo telespectador deste quadro no entorno da mediunidade, eu retomo aqui alguns temas, assuntos que eu iniciei no ano passado, em 2013, sobre esse assunto, devido à importância que eu considero de se pensar sobre eles, refletir sobre ele, né? A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, é uma predisposição orgânica que possibilita, né, em diferentes graus, ir-se de uma simples percepção até uma interação muito grande com o mundo espiritual. E o médium é aquele que faz o papel de instrumento, de meio de comunicação entre os espíritos e os homens. É importante, em princípio, saber que todo o ser tem algum grau de mediunidade, mesmo que não tenha esta clara percepção, esse claro entendimento, pois pode sofrer influências, obsessões, ter intuições, perceber vultos, sentir cheiros, ouvir vozes, ruídos, que não são explicáveis no campo dos fenômenos do mundo físico. Às vezes são fenômenos insólitos que não se repetem, apenas ocasionais, por esse motivo ele não dá muita atenção ao assunto. Pense sobre isso, prezado telespectador, se você já não esteve vivenciando alguma coisa dessa natureza. Você teve algum fato relevante que você recorda nesse instante de ter escutado um barulho, ouvido um som que foi procurado, não tinha nada, uma luz que acende, que ninguém tocou, no interruptor, nada aconteceu, não foi um fenômeno diferente, um cheiro que você entra e não tem nada, procura e não encontra nada. Isso pode ter causas de natureza física, pode ter causas de natureza orgânicas, mas também pode estar relacionado a fenômenos de intervenção do mundo espiritual sobre nós, né? Então, em geral, em algum momento de nossas vidas, nós tivemos algum fato relevante relacionado à influência espiritual mais acentuada do plano espiritual, que não se caracterizou como uma comunicação mediúnica tradicional. Por exemplo, a intuição de um perigo iminente. Você já pensou sobre isso? Para que o indivíduo altere a sua rota de conduta. Pode ter origem, na origem de influência espiritual, a partir do seu próprio mentor, aquele que o acompanha e que orienta, ou outras entidades espirituais interessadas que ele não caia na cilada ou não caia num acidente. Também a influência para que você despreze os valores morais e transpasse alguma barreira ética, que pode vir, né, de espíritos inferiores mal intencionados. A gente sempre pensa assim, não, algum mentor meu me deu uma orientação, eu desviei, né, para não desviar do caminho, que legal, tal. Mas também tem aqueles indivíduos, né, os espíritos mal intencionados, obsessores e tantos outros perturbadores, que podem pegar você de surpresa e induzir, não faça, não tem problema, ninguém está vendo, etc. Bota a mão aí, o jarro está ali, é tua, pode ficar, ninguém está vendo, né? E quando você vê, você venceu a barreira ética que você tinha, deturpou seus valores morais e às vezes a sugestão veio de lá. Depois a gente conversa sobre isso, mostrar que o canal quem abre é a gente. Eu vou falar de um caso aqui, de uma experiência que eu já contei há muito tempo atrás, positivo. Era início da década de 70 e eu conduzia a pedido de Maria da Paz Ribeira, que era então diretora do Departamento de Infância da Federação Espírita do Paraná, seu Fusca novinho, para uma reunião em São Mateus do Sul, aqui no Paraná, uma reunião da Federação de Trabalho, uma reunião de trabalho com o pessoal da Evangelização, com o pessoal das URSS, assim por diante, e junto comigo, Maria da Paz e mais duas companheiras do movimento espírita, né? Adiante da Lapa, num trecho era área de inverno, né, era meio do ano, estava frio, estava muito nublado, e aquele trecho ali, para quem conhece, é todo tortuoso, e quando tem serração, neblina, é difícil. Eu estava viajando de 60, 70 km por hora, não mais do que isso. De repente, num trecho muito tortuoso, me veio uma sensação muito estranha. Não consigo explicar, mas veio, o negócio tem que reduzir, tem que reduzir, tem que reduzir, aquele negócio, aquele mal-estar, e eu fui reduzindo. Fui reduzindo, reduzia uns 20, 30 km por hora. A turma disse, eu vou reduzir, a turma até estranhou isso, e eu reduzi, de repente, o que aparece no meio da neblina, assim, chegando? Um fenemê, né, podando na faixa proibida, um outro caminhão, imagina um fenemê, a velocidade que ele vinha, devagar, tomando totalmente a minha pista. Se eu tivesse mantido os 70 por hora, por exemplo, ou 60, eu não teria tempo. Eu ia bater com o carro novinho da Maria da Paz, e nós íamos ter problema. Eu tive tempo, então, de reduzir, cair no acostamento, que era meio ruim, mas não teve problema, para o caminhão passar e a gente respirou meio assustado e continuou a viagem com cautela.
Então, naturalmente, que foi essa sensação estranha de um determinado trecho de parar, só pode ser uma intuição, uma influência que veio da espiritualidade, né? Superior ali do movimento espírita, e até o protetor do carro, né? Que é novinho, para que nada acontecesse. Então, vejo, se a gente não presta atenção nisso, né? Não dá a menor bola para as intuições que chegam, a gente se dana. Então isso, na verdade, a gente tem que ficar ligado, né? Muitas vezes o aviso vem e a gente não aceita, né? Muitos de nós recebemos intuições, na maioria das vezes nós não percebemos esse sinal transcendente, porque nós estamos muito focados nos interesses, nas questões da vida da matéria. Quando a intuição vem assim, bota a mão no jarro, né? A gente bota a mão no jarro, não é? Porque você está focado na matéria e o jarro é da matéria. Quer dizer, ninguém está vendo, né? Passa por baixo da mesa. Não tem gente que faz isso? Que a gente se admira, puxa, aquele espírito, o cara, ele pregava, evangelizava, aquele pastor, aquele ministro, aquele sacerdote, aquele sujeito bom da sociedade, foi capaz de fazer isso? Talvez ele não tenha feito a devida vigilância. E como ele é médium, que todos nós temos um grau de mediunidade, está sujeito às intuições dos espíritos, né? Muita gente tem dúvidas e questiona: será tão intensa a influência dos espíritos? Essa foi uma preocupação também do nosso codificador Allan Kardec, que perguntou aos espíritos na questão 459 do Livro dos Espíritos: os espíritos influem nos nossos pensamentos e atos? A resposta, muita gente já sabe, mas eu vou dar aqui, ó. Muito mais do que imaginais, influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Aí assusta mais ainda. Então, quanto maior o grau de mediunidade que o ser apresenta, mais nítida é a percepção dessas influências espirituais. A sintonia. Meus irmãos, tanto na sintonia do mundo humano, quanto nas do mundo espiritual, o entendimento só se efetua quando estabelece uma relação, né, de ressonância, de sintonia entre o emissor e o receptor. E o pensamento é o agente emissor. Então, as influências que o médium recebe estão relacionadas com o seu padrão de pensamento. Ele pensa e emite uma vibração, essa vibração sai por aí, né, de forma de energia, de ondas, e ela pode ser captada. Jesus já nos alertou: diga-me com quem andas, dir-te-ei quem és, né? Essa máxima se aplica também nas relações do mundo terreno e nas relações com o mundo espiritual. Os espíritos podem sintonizar nossos pensamentos e, de fato, nos influenciar na nossa caminhada, para o bem ou para o mal, dependendo da forma que nós estamos vibrando, que o nosso pensamento está atuando. Para o mundo espiritual, nós sabemos que não é possível disfarçar a nossa realidade colocando máscara. Para o mundo dos homens, nós pomos uma máscara, representamos, somos atores e passa, né? Mas no mundo espiritual, nós nos revelamos por onda. Então, vão se aproximar de nós aqueles que simpatizam conosco. Seja porque nós formulamos em viva voz algum pensamento, ou porque mesmo na quietude da palavra, a boca fechada, a nossa mente ativa, está pensando, e às vezes o pensamento não é legal, né? Isso atrairá para a nossa rede, né, mental aqueles que estão comungando conosco, que podem interferir. Então, se nós queremos ter uma sintonia com propósitos elevados, é preciso criar um campo favorável para isso através do hábito saudável de cultivar bons pensamentos. E ainda pela adoção de ação virtuosa, que nos facilita manter esse pensamento elevado. É natural que nós temos todos os entes queridos que já partiram e que querem estar conosco, que nos influenciam, que para o bem, e alguns até nem tanto, né? Mas nós temos que manter essa atenção elevada. Nós temos muitos desafetos conquistados nesta vida e na vida passada. Portanto, nós temos que tomar cuidado de elevar esse pensamento para que eles não possam trazer essas influências negativas, nefastas, que vão atrapalhar a nossa caminhada. Eu quero que você pense sobre isso, né? Nós vamos continuando os assuntos e mantenha-se ligado no programa, porque essa é sempre uma escolha televisiva inteligente que mantém você com a tua cabeça higiênica e faz pensar sobre você e as relações com o mundo espiritual. Tchau.
No Evangelho comentado de hoje, nós vamos trazer do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 6º, que por título de O Cristo Consolador. Nós, como cristãos, ou todo o cristão, sabe que Jesus, quando esteve conosco aqui no planeta, ele veio com o propósito de fazer com que nós pudéssemos nos desenvolver moralmente. É isso, Daniel? É. E quando ele conosco esteve, ele nos disse que nos mandaria um novo Consolador. Por que ele mandaria um novo Consolador, Daniel? Essa é uma questão bem importante e a gente precisa entender, né? Ao tempo de Jesus, dadas as condições socioculturais, né, de alcance, inclusive mesmo, de inteligência, Jesus não pôde falar tudo quanto ele gostaria de dizer. Aliás, foram inúmeras as referências que ele fez nesse sentido, né? Quando ele fala assim, os que têm olhos de ver que vejam, os que têm ouvidos de ouvir que ouçam, ou seja, há aquelas criaturas que tinham capacidade de entender, entendiam as parábolas de Jesus, mas não eram todas. Razão pela qual ele promete, num determinado tempo, quando a humanidade já estava maturada para a compreensão de certos conteúdos da sua proposta, vir exatamente uma doutrina com as características de consolo, né? Por isso que ele fala no Consolador, daí o Consolador prometido por Jesus, e fundamentalmente, com a vinda desta doutrina consoladora, viria também aspectos fundamentais de esclarecimento dos conteúdos ensinados por Jesus. Então o Espiritismo tem essa dupla função, né? De ser consolo e de ser esclarecimento. Então Jesus prometera, né, que num determinado momento viria o Consolador. E ele cumpre a sua promessa, porque ele sabia que a humanidade já estava pronta para receber. Daí, em 1857, surge a doutrina dos espíritos, ditadas pelos espíritos superiores sob a tutela exclusiva de Jesus, e que o codificador Allan Kardec reúne esses conteúdos ditados pelos espíritos a um grande número de médiuns e a um grande número de casas espíritas, para daí construir aquilo que nós chamamos de doutrina espírita. Né? Agora, nós vemos que quando ele falara a época que enviaria um Consolador que permaneceria conosco pela eternidade, as pessoas que não compreenderam muito quando ele falou que permaneceria pela eternidade. Porque nós vemos até hoje ainda, né, Daniel, pessoas que estão aguardando a vinda do Espírito Jesus para reencarnar na Terra novamente, né? Mas o entendimento não é esse, né? No âmbito da doutrina espírita, nós não temos essa compreensão de que Jesus virá numa nova reencarnação ao planeta Terra. Os seus ensinos estão aí, estão postos. E mais, com a doutrina espírita, completa-se um circuito, um ciclo informativo da mais alta moralidade. O princípio do processo se deveu à vinda exatamente de Moisés, com as tábuas da lei, né? E a vinda de Jesus inaugura uma fase nova do pensamento, né? Mas não completou-se por inteiro o processo, razão pela qual ele promete-nos a vinda de uma doutrina ou do chamado Consolador, que viria de explicar todas as coisas que ao seu tempo não fora possível explicá-las. Com a vinda do Espiritismo completa-se então essa trindade educativa, né? Assentada numa base extraordinária que, naturalmente, na doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Quando Jesus vem ensinar a lei do amor,
ele estabelece as bases da sua proposta, assentadas em cima desta lei. Quando Moisés traz as tábuas da lei, ali estão inscritos os mandamentos morais pelos quais deve se pautar a criatura no curso da sua existência espiritual. E a doutrina espírita, então, tem esse viés de esclarecimento, o que, por ele, pelo esclarecimento, advém o consolo em face das dificuldades que trafegam os espíritos no planeta Terra. No planeta, né? Então, no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, Daniel nos diz que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. Qual é o papel principal, então, do Consolador prometido? Veja, é a partir da ideia de que a doutrina espírita vem descortinar a vida espiritual, da qual Jesus não falou, porque Jesus ele não tece maiores comentários acerca do mundo espiritual. Ele faz o seu ensino através de parábolas, mas ele não diz como é que o mundo espiritual se elabora, né? Como é que o espírito edifica a sua trajetória moral, né? Então, a doutrina espírita é este elemento cuja pedagogia, né, são os ensinos cuja pedagogia é capaz de levar a criatura a um processo de compreensão profunda acerca da sua realidade espiritual. Disso decorre a consolação. Porque quando a doutrina diz que nós não estamos no corpo físico pela primeira vez, nós tivemos uma trajetória anterior e que decorre das experiências corporais anteriores e de todas as que virão, mas fundamentalmente das anteriores, né, que são as nossas práticas, nós naturalmente trazemos aspectos de sofrimento, nós passamos a entender as razões do nosso sofrimento. Então, ensinando as criaturas por que elas sofrem, porque elas deram causa ao seu próprio sofrimento, é natural que a criatura enche-se de consolo, porque ela sabe que não mais praticando contra a lei divina, é natural que ela conquistará a sua felicidade. Então, é através do esclarecimento que chega-se ao consolo. E sem convencimento, porque a criatura crê. É diferente o processo, né? Então, fecha-se um ciclo educativo sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista espiritual, com o advento da doutrina espírita. Numa simplicidade fantástica. Perfeitamente, também, porque né? resgata Jesus nas suas bases, na sua essência, né? Na sua essência. Exato. Agora, Jesus falara também à época que esse Consolador permaneceria conosco pela eternidade, Daniel. Sem dúvida. Dá para você explicar assim em palavras bem simples para nós? Veja, a partir do instante que a criatura acessa certos conteúdos, né, ela nunca mais vai esquecer esses conteúdos, ainda que não se lembre detalhes, mas ela jamais vai esquecer. Einstein, um notável cientista suíço, ele diz assim: uma mente que se expande nunca mais retorna ao estado anterior. Então é isto. O que acontece conosco quando nós nos abrimos para a verdade, aliás, é a expressão de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós nos abrimos para a realidade intrínseca do ser, que é de ordem espiritual, e por DNA divino nós somos imortais, qual é a criatura que vai ficar no mesmo estado? Com certeza. Nunca mais nós seremos os mesmos. Razão pela qual o advento do Espiritismo para o planeta Terra, ele haverá de modificar todas as estruturas espirituais do planeta. Então, ele veio para ficar. Por quê? Porque é uma verdade que se implanta e que se impõe pela força da natureza divina que ela em si mesma encerra. Porque há uma transformação moral aí do ser, daí, né, Daniel? Inclusive, assuntos, temas, pontos como esse que estamos tratando hoje, nós encontramos na doutrina espírita, ele é rica nesses temas. Por quê?
porque o Espiritismo ele revive os ensinos de Jesus. E é um convite do Espiritismo, em palavras simples, para que todos advenham à doutrina espírita, para ter essa chance de conhecermos melhor quem foi, quem é e o que seremos com Jesus. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, amigos. Nosso fraternal abraço, nossa gratidão pela sua audiência, pela sua presença conosco, nossa rogativa a Jesus que nos envolva em sua paz. Nós, nos programas que vêm acontecendo, viemos fazendo uma construção dentro do entendimento do que representa vícios, paixões, e, é claro, com a proposta também de apresentar o Evangelho, porque não nos basta apenas apresentar as questões do problema em si, né? A estrutura espiritual de cada um de nós, né? O que representa como somos, como é que nós funcionamos, né? Quais são os nossos objetivos, os nossos ideais, como nos encontraremos, né? Na essência, o pensamento pulsante que somos nós, espíritos imortais, quando descerrar os olhos da matéria física para adentrarmos a espiritualidade. Mas para darmos continuidade a essa nossa conversa, que achamos bastante relevante, importante nós abrimos um parêntese aqui para falar da religião. O entendimento da religião, a necessidade da religião em nossas vidas, a importância, o papel importante que ela tem em nossas vidas, enquanto nós que buscamos, almejamos o aperfeiçoamento, né, o melhoramento, sermos cada vez homens de bens no sentido humanidade. A religião vem da palavra do latim religare, creio que nós conhecemos, que representa a religação, a ligação da criatura com o Criador, nós, filhos, e Deus, o Pai, o Criador. E a religião deve ter esse papel de importância, porque ela nos dá argumentos, subsídios, a fim de que nós possamos então compreender o mundo cristão, pelo menos, que assim procede, procura compreender a pedagogia de Jesus, que nos ensina a conduta, nos leva a nos conduzirmos melhores perante a vida, a buscarmos realmente essa maneira, esse lado todo especial. Além do que está na nossa essência, somos filhos de Deus. A religião é uma necessidade do espírito, essa busca incessante do espírito, buscando desvendar a si mesmo. Então, esta ligação deve ser de essencial, né, para nós, nossa luta íntima. E a doutrina espírita estuda muito Jesus, a sua pedagogia. E toda a religião que faz do homem uma criatura de bem, que procede bem, por assim dizer, uma boa religião, nesse sentido que é esse o papel. E a doutrina espírita é esclarecedora, libertadora, é o consolador prometido, como os amigos já devem ter ouvido, os nossos companheiros e até mesmo nós discorrendo sobre isso. Porque ela não vem só trazer para a gente o porquê do nosso sofrimento e da nossa dor. Porque no jargão popular, aqueles de nós que espiritualistas, que não conhecemos aprofundado, pode ser a doutrina espírita da qual nós estudamos e nos vinculamos. Mas temos uma noção de que não acaba no túmulo, não somos apenas essa vida do corpo. E quando a criatura tem pelo menos esse princípio, essa noção, ela sabe que para algum lugar ela vai, não sabe muito bem o que vai lhe ocorrer
e nem se situar, talvez não tenha estudado por esse âmbito, por esse ângulo, por esta filosofia. É preciso mergulhar dentro da própria doutrina para desvendar, então, os seus caminhos e se conhecer como o espírito que somos. Então, é necessário que nós não só saibamos disso, porque, como dizíamos, resgatando a nossa fala, popularmente se diz assim: eu estou sofrendo por alguma coisa, deve ser alguma coisa que eu fiz no passado. É comum a gente ouvir as pessoas muito dizerem isso, até mesmo sem entendimento apropriado, né? E várias pontuações nesse sentido. E a doutrina espírita, ela vem não só nos dizer, lógico que nós temos o esquecimento do passado, muitas vezes não é uma revelação pronta, né? Nós fizemos isso ou aquilo, mas nós temos a presciência, nós temos uma noção das nossas construções da vida passada pelo que se apresenta no nosso presente. Mas ela não fica só aí. Ela vem explicar a estrutura da criatura. O que acontece com o remorso, o que acontece com o estado de culpa, o que acontece com as viciações, o que vai me acontecer, como que se processa a consciência, o tal dito julgamento que muitas religiões, muitas culturas, muitas seitas compreendem e interpretam de maneiras diferentes. O que significa isso? Como é que se processa isso? E aí vem apresentando para a gente a importância de nós nos descobrirmos, de nós fazermos um movimento em direção ao entendimento da nossa intimidade. O que vem em nossa casa íntima? Como é que procedemos? Muitas vezes nós temos uma lisura, um bom senso, uma apresentação social por vias da cultura, do meio que estamos inseridos, da educação que recebemos de berço, mas está gritante dentro de nós algo que muitas vezes nos assustamos. Enquanto nós votamos no bem, alguns de nós podem ser visitados por pensamentos estranhos à nossa atitude e à nossa vontade, e o qual nós mesmos recriminamos. E aí é que vem os estudos dos vícios e das paixões, das experiências que nós não podemos deixar de ver. A experiência do passado. Por que aquilo é um hábito tão forte em nossa vida? Da onde vem tudo aquilo? Então, nós vamos na continuidade da nossa conversa. Pedimos, assim, dessa forma, que você esteja conosco na semana que vem, para estarmos estudando junto um pouquinho mais sobre a nossa essência, sobre essa estrutura, esse ser que somos e o que nós podemos fazer para nos melhorar ainda nesta vida. Muita paz a todos. Bem-vindo, estamos no quadro Espírito Jovem. Nós estamos trabalhando dentro do aspecto da educação, mais recentemente, a questão da reencarnação. Esta tese que é muito cara e principal para os espíritas. Junto com a lei de amor, diz o Espírito Erasto do Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra libertadora, a palavra que nos alcança, nos faz alcançar novos horizontes, novos céus. Na medida que nós sabemos, portanto, que não somos um ser com uma vida pontual e alguns de nós não temos nem chance de viver tão e bastante para aprender o quanto mais. Quando nós consideramos a questão da reencarnação, palavra cunhada pela doutrina espírita por Allan Kardec, para diferenciar dos conceitos ligados à reencarnação, mas de outras searas, de outras religiões, com outras expressões, nós vamos identificando nesse tríplice aspecto, ciência, religião e filosofia, que este conceito de que nós espíritos voltamos à vida, à matéria, à carne, à encarnação, tantas vezes quantas forem necessárias, até adquirirmos todo o rol de conhecimento, de inteligência, que nos faz discernir entre o certo e o errado e nos tornam pessoas melhores. Estamos destacando
alguns aspectos das religiões e vamos lembrar todas as religiões orientais que têm a ideia da reencarnação já no seu cerne, desde lá dos Upanishads, os Vedas, os livros sagrados do hinduísmo, que já alertavam para essa possibilidade. É impensável num processo de buscar a perfeição, nesse sentido religioso, religioso de religar, do latim religare, que nos liga, né, ao algo maior, que nos liga, portanto, à nossa pequenez, ao mundo de Deus, ou ao conceito de Deus. A religião tem esse aspecto. Como vamos entender todo esse conceito na sua plenitude, considerando apenas uma vida tão somente? Então, a própria religião fez e teve esse papel de divulgar a tornar popular, do vulgo povo, né? Exatamente essa lição que é maravilhosa. Reencarnar não é uma punição de Deus para que possamos sofrer na Terra tantas vezes. Não. Reencarnar é uma bênção, é uma oportunidade que nós, espíritos, que fomos criados simples e ignorantes, como está lá em O Livro dos Espíritos, com muitas chances de, no contato com a matéria mais densa, que nós possamos intelectualizá-la e receber de reciprocidade exatamente as durezas das provas, da dor, do sofrimento, muitas vezes, da oportunidade de sermos felizes, outras tantas vezes, em todos esses momentos, o aspecto do aprendizado. Engana-se quem pensa que nas religiões cristãs mais ocidentais essa ideia nunca foi aventada. Os primeiros cristãos, na verdade, já séculos depois de Jesus, os primeiros padres da igreja, muitos deles, tinham ideias reencarnacionistas, buscando da teoria das reminiscências platônicas. Vários dos grandes doutores da igreja discutiam esses assuntos. E foi num determinado concílio, já mais de 4 séculos depois de Jesus, que foi-se decidido pela questão de não considerar a reencarnação, então o dogma de uma vida tão somente. Mas Jesus, nosso mestre e guia, nos deu inúmeras passagens, inúmeros alertas a esse respeito. Vós sois deuses, como já dissemos na assertiva de Jesus, pressupõe outras passagens quando ele diz a Nicodemos, doutor da lei, é necessário nascer de novo. Tu que és mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Se diz isso, tu, doutor Nicodemos, que és mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Porque para os iniciados, para aqueles que tinham um acesso mais privilegiado às escrituras sagradas e ao conhecimento, a ideia de que voltamos tantas vezes a reencarnar, ela era plenamente aceita. Ainda não havia chegado mais na base de toda a população. Mas a lógica, a ideia estava por aí. Vários filósofos, como Pitágoras, acreditavam ele mesmo ser a reencarnação de determinado ser ao longo da história, uma história passada, lá na Guerra de Troia. Portanto, a lógica, as ideias da reencarnação não foram inventadas pela doutrina espírita há 150 anos atrás. Elas existem junto com a própria história da humanidade. E conforme nós vamos avançando enquanto sociedade, uma sociedade que agora consegue captar mais conhecimentos, está ficando mais fácil das pessoas entenderem que para sermos perfeitos como Jesus espera de nós, é necessário ter novas chances, novas vidas e sermos subordinados às contingências de cada vida, de cada oportunidade que nós temos. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Dia 17, numa sexta-feira, dia 17 de outubro, nós tivemos na região de Curitiba e Campo Largo, principalmente, uma ocorrência climática muito intensa. Muita chuva e chuva de granizo. Granizo, quase pedras do tamanho de um punho, praticamente. A cidade de Campo Largo, você deve ter ouvido falar nos jornais, a nível nacional inclusive, que ficou em estado quase de calamidade pública. Muitas casas destelhadas, muitas pessoas desabrigadas e assim por diante. E aí vamos pensar um pouquinho sobre esta calamidade e tantas outras que ocorrem nas nossas vidas, no nosso dia a dia, pelo mundo. A pergunta que normalmente devemos nos fazer
Será que Deus não é justo permitir que isso ocorra? Por que Ele permite que isso ocorra? Então temos que pensar um pouquinho por que Deus permite essas ocorrências. Deus não é justo? Não dá para pensarmos em Deus não sendo justo. Portanto, esta premissa está fora. Precisamos pensar em outro e caminhar outros entendimentos. Alguns até deixam de pensar e acreditar e confiar em Deus e até acham que Ele está a divertir-se às nossas custas, está pouco preocupado conosco. E até dizem, se Ele existe, está pouco ligando para nós. Criou o mundo e foi descansar. Será que é isso? Deus está lá no alto, vamos colocar assim, a divertir-se com seu sexo de anjo às nossas custas? Não dá para pensar num Deus brincalhão, num Deus injusto, num Deus que não cuide, não olhe para os seus filhos. Portanto, devemos pensar em outras ideias a respeito destas ocorrências. É uma forma de verificarmos, primeiramente, como nos comportamos diante dessas ocorrências. Mas também Deus o permite para que tomemos atenção e que nos preocupemos com algumas questões na vida. Uma delas, por exemplo, é que cuidados estamos tendo com o nosso planeta, com a nossa casa-mãe? Quais os cuidados que nós estamos tendo com o planeta? Os entendidos e aqueles mais afoitos, preocupados com as questões ecológicas e estão corretos na preocupação, nos chamam a atenção que consequências teremos por causa do nosso descuido para com o planeta. Então, esta é uma preocupação. Isto ocorre por conta da nossa incúria, da nossa despreocupação, do nosso descaso. Nós reclamamos o dia que a cidade alaga, mas se formos olhar nos bueiros, ela alagou porque os bueiros estavam entupidos com lixo que jogamos na rua, e o lixo não foi jogado por Deus. Não é uma preocupação divina o cuidado desse nível, é nossa. Portanto, não podemos culpar a divindade, nem tem como pensar na divindade. Temos que pensar em nós. Como nos comportamos no nosso dia a dia com as nossas questões? Como nos comportamos diante de alguma adversidade? Dizem os espíritos que estamos num mundo de provas e expiações. Já passamos por um mundo de nível primitivo. Essa divisão que Kardec coloca em O Livro dos Espíritos é uma divisão apenas didática, na realidade é um contínuo. Mas já passamos por mundos primitivos, agora estamos no mundo de provas e expiações, então temos ajuste com a lei, temos consequências a ajustar, acertos a fazer com a lei de Deus. Portanto, estamos num mundo de provas e expiações, verificar se já podemos, provas como fazemos nas nossas escolas, para verificarmos se já podemos mudar de nível, mas expiações para vermos se, para corrigirmos, para atentarmos para tudo aquilo que Deus nos forneceu e utilizamos mal. A casa, o planeta, é um dos talentos e dos recursos que Deus nos oferece. Como estamos utilizando? E como estamos utilizando, de uma forma geral, todos os talentos que a divindade nos oferece? As mãos, a fala, a audição, a inteligência. Como estamos utilizando no nosso dia a dia? E se utilizamos mal, teremos que reparar isso. Chamamos isso de expiação. Então, temos que corrigir aquilo que distorcemos. E estas calamidades, às vezes, ocorrem, essas aflições, essas dificuldades, para nos chamar a atenção. E como é que estamos nos comportando diante das questões da vida? Portanto, uma das finalidades que podemos tirar é nos trazer lições. Porque ainda somos espíritos infantis, estamos aí recém-saídos da pré-escola, se pudéssemos fazer esta comparação, recém-saídos da pré-escola. Estamos aí entrando num primeiro grau, ou agora ensino fundamental, com as mudanças que tivemos, ensino fundamental, e se estamos no ensino fundamental, ainda não nos conduzimos com maturidade, dada a faixa etária em que vivemos. Para o espírito também é assim. Basta olhar para trás. Você já parou para pensar, olhar para trás? Mesmo que você não seja reencarnacionista, olha para trás na sua vida um pouquinho, 10, 15 anos para trás. Em que situações você tirou as grandes lições da vida? Na facilidade ou na adversidade? Obrigado pela resposta. Eu tenho certeza que foi na adversidade para a maioria. Então ainda tiramos lições e aprendemos pela adversidade. Então precisamos, diante das adversidades, perguntar a ela o que Deus quer que eu aprenda com ela.
Esta é a finalidade. Não há outra finalidade. Mas se temos a finalidade de aprender e crescer com as dificuldades, as mais variadas, as dores as mais variadas, diante das calamidades. É uma adversidade, às vezes, bastante intensa, causando até situações de calamidade pública. Diante das calamidades é que temos que olhar também como nos comportamos. No caso da chuva de granizo que citei no início, na região de Curitiba, da Grande Curitiba, e principalmente a intensidade maior na cidade de Campo Largo, esta calamidade, quais foram os efeitos que ela teve no comportamento das pessoas? E aí nós tivemos situações, algumas muito sérias, muito graves. As pessoas precisavam, por exemplo, de lonas para cobrir as suas casas provisoriamente, ou para cobrir os seus móveis, para evitar que eles fossem danificados, estragados. Nós tivemos casos de lojas aumentando, mais do que dobrando o preço das lonas. Que comportamento estranho, pouco solidário este comportamento. Então, era o momento, talvez até, de fazer doações de lonas para as pessoas que tenham dificuldade de adquirir. De doar os recursos que as pessoas estão precisando numa situação de emergência. Mas há pessoas que se aproveitam da situação de emergência pelo seu egoísmo, pela sua necessidade do ganho fácil, diante de uma calamidade, se aproveitam. Será que este é o comportamento que Deus espera de nós para que não tenhamos mais calamidades, para que não tenhamos mais dificuldades, para que não tenhamos mais dores? Qual é a lei que Jesus nos propõe? A lei do amor, de nos amarmos como irmãos. Irmãos que se amam não se exploram. Então tivemos casos desse tipo na cidade de Campo Largo, de pessoas, de lojas aumentando preços, havendo inclusive a necessidade de atuação de órgãos de proteção do consumidor, como o PROCON. Tivemos casos desse tipo. Tivemos vários materiais de construção com seus preços aumentados. É alguém aproveitando-se da miséria, da dificuldade, do trauma alheio. Isto é comportamento cristão? É verdade que tivemos algumas lojas que fizeram doações de lonas. Teve lojas que vendeu telhas às pessoas que não tinham condições de comprar e disse: quando você tiver condições e de acordo com a sua consciência, você me paga, atenda a sua necessidade. Este é comportamento cristão. Este é um comportamento diante de uma calamidade. Ah, mas as lojas não têm nada com isso, o comércio não tem nada com isso? O comércio nada tem a ver com a sociedade? Me desculpe. Mas não há comércio, não há negócio que funcione sem a participação da sociedade. Se eu tenho uma loja, eu preciso de fornecedores. É a sociedade. Os fornecedores provêm da sociedade. Eu preciso de clientes, provém da sociedade. Então, qualquer empreendimento que eu faça, por mais simples que seja, eu dependo da sociedade. Então, devo retribuir um pouco a esta sociedade. Mas também devo olhar esta sociedade como construída por irmãos na divindade, na paternidade divina, e ser solidário. Lembro-me, para finalizar este quadro, a história de um amigo comum, dois amigos. Um deles pediu ao outro dinheiro emprestado. Alguns anos atrás, a gente ainda era pouco recém-saído da adolescência. E este amigo que tinha o dinheiro para emprestar, emprestou. E o outro perguntou: quanto devo pagá-lo de juro? Qual o juro você vai me cobrar? E este que emprestou disse: se eu te cobrar juro, qualquer tipo de juros, não estou te auxiliando na sua necessidade, estou explorando a sua necessidade. É exploração. Então, diante das adversidades, das calamidades, o que devemos expandir é a nossa solidariedade. E também vemos muito isto no dia a dia, nessas calamidades. É isso que Deus espera de nós, solidariedade como irmãos. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Agora no YouTube, você pode procurar Espiritismo em Palavras Simples no YouTube. Que maravilha! Ampliando o leque das oportunidades e opções para todas as pessoas que queiram nos assistir. Muito obrigado. A Silvana de Araújo Cerne nos pergunta, na visão espírita, por que fazer o bem?
Eu achei interessantíssima essa pergunta. Por quê? Porque existem espíritas que acham que fazer o bem é tão somente divulgar. Mas não é isso. O bem, consoante o que nos diz a doutrina espírita, é de uma complexidade muito grande, que envolve não só a divulgação da doutrina espírita, como a nossa renovação íntima, a nossa transformação moral e, acima de tudo, a beneficência, como está perfeitamente demonstrada no Evangelho segundo o Espiritismo, através de dezenas de páginas. Ou seja, a gente socorre os nossos irmãos, dando a orientação necessária, permitindo-lhe a verdadeira libertação, a libertação da alma. Mas nós, em determinados momentos, somos obrigados a socorrer os nossos queridos irmãos também materialmente. Muitas vezes temos encontrado pessoas que precisam de remédio e não têm dinheiro. Os remédios estão caríssimos. Tem pessoas que passam fome, tem pessoas que passam frio. Mesmo no Paraná, que é um estado rico, nós temos bolsões de misérias. Ainda esses dias a televisão nos falava que no Paraná existem 500 mil pessoas em moradias de risco. E nós precisamos estar atentos a essas necessidades, porque senão onde estaria o amor? O que faremos quando nós queremos ser abençoados por Deus e não encontrarmos resposta? Certamente a consciência vai nos dizer, porque não fizeram o bem que deveriam fazer, não se lembraram do sofrimento alheio. E aqueles que não se lembram do sofrimento alheio são esquecidos por Deus. É uma questão de justiça. Foi ainda aí aquilo que trazemos à lembrança que Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras. Ou seja, os resultados das nossas obras nos pertencem, tanto bons quanto maus. Daí a importância da gente produzir o bem, porque é no bem que a gente encontra resposta que nos leva a uma situação de absoluta tranquilidade. Se o trabalho no mundo nos dá o salário amoedado, nos dá o dinheiro que necessitamos para a manutenção das nossas necessidades, da nossa sobrevivência, o bem que a gente pratica para os outros, em qualquer circunstância, sem olharmos a quem, nos dá o salário da eternidade. Aquele salário que nos promove a autoiluminação, acima de tudo, nos conforta num mundo difícil como o nosso, trazendo-nos uma paz que o mundo desconhece.